Olá, pessoal, tudo bom? Boa noite. Eu sou Eliane Mascarenhas, professora da disciplina de Homem, Cultura e Sociedade na Faculdade Pitágoras e estou aqui para compartilhar com vocês, nossos alunos do curso de Engenharia de Produção, a unidade 2 do livro Homem, Cultura e Sociedade. E professora que é apaixonada por seus alunos, tem paixão por educar, ela prepara a aula especial para cada um de vocês. Então, nós vamos estar estudando, olha, com muito carinho, a unidade 2 do nosso livro. E eu tenho certeza que vocês já leram o nosso livro didático, já passearam pelas web-aulas, vocês já fizeram a pré-aula, a pós-aula e todas as atividades de aprendizagem e aprendizagem diagnóstica. Eu tenho certeza, porque esse é um compromisso que nós firmamos em sala de aula. Então, para você que talvez tenha entrado agora, eu sou Eliane Mascarenhas e seja bem-vindo à nossa unidade 2, chamada Segunda Aula do livro de Homem, Cultura e Sociedade. E hoje nós estaremos falando sobre as ciências sociais como formas de compreender o mundo. Então, a unidade 2, na verdade, ela vai abordar aqui, as diversas correntes teóricas que explicam o homem, a vida em sociedade e as diversas formas de compreensão da realidade social. E dentro desses aspectos, nós temos 3 autores que nós vamos estar trabalhando na unidade 2, especificamente hoje, na seção 1.1, nós vamos estar trabalhando o Émile Durkheim. Mas fora o Émile Durkheim, nós também temos, olha, o Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx. E esses 3 autores irão nos respaldar com suas teorias, nos levando a entender, esse indivíduo inserido dentro de uma sociedade e também vai trazer respostas se de fato é a sociedade que faz o homem ou é o homem que faz a sociedade. Nós vamos aprender isso. Então, o Émile Durkheim, nessa unidade, na seção 1.1, nós vamos estar trabalhando isso aqui, olha. Fato social, com o Émile Durkheim. Nós vamos estar trabalhando com Max Weber. Como é que a sociedade é compreendida? Como resultado da ação social dos indivíduos. Então, a questão de ação social vai ser trabalhada pelo Max Weber, tá? Aqui, para vocês não esquecerem. E vamos trabalhar também a questão a sociedade e os indivíduos são expressões de quê? Das contradições e dos conflitos entre classes sociais. Vocês já devem ter ouvido falar disso, conflito entre classes sociais, né? Praticamente nós vivemos isso todos os dias. Então, Karl Marx vai focar nessa relação de classe social. O Max Weber, ele foca um pouquinho sobre a ação social e o Émile Durkheim, ele foca sobre fato social. Então, vamos começar a nossa aula, focando exatamente nesses pontos que eu falei para você. Então, esses 3 autores, que é o Durkheim, o Weber e o Karl Marx, eles irão contribuir para que possamos entender a sociedade na qual nós estamos inseridas. Então, nesta nossa aula, estaremos estudando esses 3 autores clássicos da sociologia. São autores que ofereceram os seus métodos como ferramentas para que pudéssemos compreender a realidade social. Então, você estudando estes autores, entendendo bem a proposta deles, isso vai ajudar você e a mim a visualizar melhor o que ocorre na sociedade. Os problemas comuns, como desemprego, problemas como as crises que estamos enfrentando atualmente nessa conjuntura, nas instituições, crise na família, nas relações pessoais, problemas de violência e tantos outros problemas que estão surgindo e que ainda irão surgir na sociedade. Então, como compreender como tudo isso acontece?
Exemplo, você está desempregado. Então você pensa que o desemprego é um problema seu. Como se você não tivesse capacidade ou condição para conseguir um emprego. E não é bem assim, tá? Nós temos que entender, é isso que eu quero levar vocês a pensar. Nós temos que entender a realidade. Nós temos que visualizar o que está acontecendo, até para se preparar melhor para enfrentar o desemprego e conquistar o tão almejado posto de trabalho que às vezes a gente sonha, né, dentro das organizações ou até mesmo no mercado de trabalho. Acho que todo mundo tem um objetivo de vida, tem uma visão de futuro e sabe assim onde quer chegar. Então, vamos voltar um pouquinho para atender os objetivos dessa sessão 1.1 da nossa unidade 2, né? Então, primeiro, vamos tentar responder isso aqui. Eu quero que vocês acompanhem comigo isso aqui, ó. As características humanas dependem do convívio social? Isso é uma pergunta. Como a sociologia explica as bases da vida social humana e a organização da sociedade? De que forma a desigualdade social, a constituição das classes sociais e o processo de racionalização moldam nossas relações sociais? Então, vamos tentar responder, pelo menos nesse início de conversa, esses questionamentos. Então, o objetivo, na verdade, dessa aula, eu acho que vocês já estão percebendo isso, não é oferecer apenas conceitos para vocês decorar. Então, não é isso, tá? Tira isso da cabeça. Não é só oferecer conceitos para vocês decorar. É oferecer conceitos para vocês colocarem em prática. Procurem, assim, visualizar os conceitos e as teorias pensando na prática, na vida de vocês, no dia a dia, como é que vocês vivem, convivem. Então, a gente busca, na verdade, trazer para vocês a aplicabilidade dessa teoria no dia a dia da nossa vida. Então, toda teoria só tem sentido, preste atenção, se for para servir a alguma coisa na prática. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Toda teoria só tem sentido se for para servir alguma coisa na prática. Senão vai ficar só teoria por teoria. Já viu aquele questionamento teoria e prática? Então não é isso que nós estamos querendo nessa aula, tá? Então não são teorias que ficam só aqui, ó, na cabeça, no abstrato. Para que serve, né? Então, assim, vamos voltar um pouquinho à nossa lição. Eu tenho certeza que todos vocês estudaram o nosso livro didático, tá? Eu estou aqui mexendo realmente nos papéis. E no nosso livro didático, nós começamos com uma situação problema, até para que vocês conseguissem visualizar um pouco. Então, qual é a nossa situação problema? É a história do Victor. Então, se eu perguntasse a vocês a história do Victor, o que é que eles trazem? O que é que a história dele traz para vocês? Igual à história do Victor, nós também temos uma outra história que foi bastante difundida no mundo, que foi a história da Roxana, uma ucraniana, né, que seus pais deixavam ela praticamente no quintal, ela muito pequena, sendo criada por cachorro, e a gente percebeu que a Roxana ela não conseguia mais se adaptar ao convívio social com os seres humanos. Então, ela começou a andar como um cachorro, ela latia como cachorro, ela bebia água como cachorro. Então, assim, a gente viu essa realidade dela e a situação problema do nosso livro, que é a história do Victor, que é chamado O Selvagem de Aveyron. Tá aqui, ó, eu trouxe para vocês para ninguém esquecer essa historinha. Vou ler aqui com vocês, que é a história do menino selvagem que foi encontrado na floresta de Lacaune, com cerca de 12 anos de idade, não pronunciava e não entendia nenhuma palavra.
Rejeitava roupas e também o uso da cama. Andava apoiado nas mãos e nos pés, como os animais quadrúpedes. Então, essa é a nossa situação, problema. E aí eu volto agora a insistir com vocês, para vocês lerem o material didático. Nosso livro didático, a web aula, a execução das pré e pós-aula, as atividades de aprendizagem, as atividades de diagnóstico, é isso que nós precisamos. Porque nós vamos começar a interagir aqui com essas aulas, ou seja, teleaulas, mas eu preciso que vocês já tenham compreensão e entendam o que é que nós estamos discutindo um pouco aqui. Então, o caso do Vitor é esse que eu falei para vocês, que é o menino que foi encontrado na floresta e que ele não conseguia de forma alguma se adaptar ao convívio e à realidade com os humanos, né? Então, igual a essa história do Victor e de demais outros exemplos que nós vimos, nos faz refletir sobre a importância do meio social na educação das pessoas. Você já parou para pensar isso? Agora chegou a hora de pensar, tá? Vamos começar a refletir sobre a importância do meio social na nossa educação. Então, o comportamento, o nosso comportamento, os nossos hábitos, nossos costumes, o que somos realmente, e aí se coloca uma dicotomia, não é? E aí você diz, Eliane, o que é dicotomia? Dicotomia, gente, é a divisão de um elemento em duas partes. Em geral, contrárias, como a noite e o dia, o bem e o mal, o céu e o inferno, para vocês entenderem um pouquinho dessa dicotomia. E aí se coloca uma dicotomia do que é natural e do que é social no comportamento humano. Até que ponto nossas condutas são intuitivas? Até que ponto as nossas condutas são intuitivas ou não? Já pensou sobre isso? Tem algumas pessoas que acham, não sei vocês, vamos lá agora colocar a cabeça para funcionar. Tem pessoas que acham que o ladrão já nasceu ladrão. Não, esse nasceu para ser ladrão. E algumas pessoas dizem até assim, já nasceu com essa índole. Você já ouviu alguém dizendo assim? Foi sua mãe, seu pai, seu irmão, foi na faculdade, foi na escola. Mas comumente a gente escuta algumas pessoas falarem, até se nós formos abordar uma questão de senso comum, as pessoas dizendo que algumas pessoas já nasceram com aquela índole. Vocês já ouviram isso? Com certeza, né? Então, a sociologia e as ciências sociais, ela vai tentar desnaturalizar essa visão para tentar nos mostrar que existem muitos elementos que são construídos pelo meio social no qual nós estamos inseridos. E que através desse convívio com as outras pessoas, através dessa cultura que vai se formando no convívio com as outras pessoas, a gente começa a se transformar. Então, vamos focar aqui um pouquinho a desigualdade social como fato social, que é a proposta do sociólogo Emile Durkheim, e é o foco da nossa sessão 1.1. Então, nós temos alguns pensadores que vão tentar entender essa relação entre o quê? O indivíduo e a sociedade. Entre eles, agora a gente destaca quem? O Emile Durkheim. Quem trabalha fato social? Questão de prova. Emile Durkheim. Quem trabalha ação social? Max Weber. Quem trabalha a questão de classes sociais? Karl Marx. Não esquece disso, tá? Então, entre eles, o Emile Durkheim, sociólogo francês que viveu no final do século XIX, início do século XX, ele coloca uma questão interessante para pensarmos a relação indivíduo e sociedade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá. Agora chegou a hora de pensar. O homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem? Vamos pensar um pouquinho? Pensa. Pensa e começa a se dar resposta, porque vocês são indivíduos inseridos na sociedade. E nós praticamente somos pessoas diferentes, de famílias diferentes, costumes e tradições
diferentes, e isso faz toda uma diferença dentro da análise a que se propõe o Emile Durkheim. Então, o homem que eu estou falando aqui, quando Durkheim pergunta o homem faz a sociedade ou a sociedade faz o homem, eu estou me referindo ao indivíduo, ser humano, homens, mulheres, crianças, não só o homem, vocês entenderam, né? Então, são eles que fazem a sociedade ou a sociedade faz o homem? Pensaram? O indivíduo, ele já nasce daquele jeito, com seus costumes, suas crenças, seus hábitos, seus comportamentos, ou é a sociedade que acaba determinando o comportamento desse indivíduo? Para Durkheim, o indivíduo isolado, eu aqui sozinha, né? Sozinho, ele forma o que o Durkheim chama de consciência individual. Consciência individual. Sozinha, eu penso, eu ajo, eu me comporto, eu sigo aquilo que está aqui da minha cabeça. Ninguém tem interferência naquilo que eu vou decidir fazer ou me comportar. É isso que Durkheim chama a nossa atenção, tá? Então, eu penso individualmente, eu tenho uma conduta e eu ajo de forma individual. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar vocês morando sozinho, num apartamento, chegou cansado e aí vai tomar banho. A tua consciência individual, você tendo certeza que não tem ninguém na sua casa, você vai fechar o banheiro? É uma pergunta. Quando você terminar de tomar banho, você vai se vestir dentro do banheiro? Ou você sai despido e vai se vestir no quarto? Não tem ninguém. Tu está pensando de forma individual, né? Consciência coletiva, eu tenho que ter uma relação com o outro. Agora eu estou pensando de forma individual. Então, o comportamento de quem está só é diferente daquele que vive com outras pessoas. Isso é fato. Então, o comportamento individual, segundo Durkheim, é o que ele chama de consciência individual. Talvez seria como nós seríamos naturalmente. E aí, se a gente volta um pouquinho para entender essa consciência individual e consciência coletiva, eu vou mostrar aqui para vocês não esquecerem, tá? Olha. Não esquece, sociedade, consciência coletiva, indivíduo, consciência individual. Então, assim, quando nós nos misturamos, a gente se mistura, né, com muitas coisas. Isso aqui é para descontrair a nossa aula, para você não sair daí e assistir a aula até o final, porque foi preparada com muito carinho, tá? Quando nós nos misturamos com mais indivíduos, formamos o quê? A sociedade. E a partir dali passamos até agora o quê? Consciência coletiva. Agora não sou eu mais sozinha, sou eu e você. É você e mais outras pessoas. Então, eu não penso mais como o meu eu penso como o coletivo, tá? Então, a partir daí, eu passo a agir com consciência coletiva, pensando no outro. O que o coletivo determina, segundo Durkheim, é agora como eu vou ser, é como eu vou agir, é como eu vou me vestir, é como eu vou me comportar. Então, o coletivo, ele determina a forma como eu vou agora agir, que foi isso que eu acabei de falar para vocês. Vamos pegar o exemplo de alguém que vai visitar uma tribo de índio. Vamos lá. Uma tribo de índio onde todos eles andam nus. Tá. O comum é eu estar inserida nessa sociedade e também andar nua. Tá. Mas incomum seria eu inserida dentro dessa sociedade e ficar vestida. Entende? Então, a sociedade, ela vai determinando e nos condicionando desde pequeno e nos mostrando como devemos agir perante o outro. Tá dando para vocês entender isso? A proposta do Emile Durkheim em relação a fatos sociais. Então, a consciência coletiva ela é diferente da sua consciência
individual. E você passa a não agir mais com a sua consciência individual. Você passa agora a agir com a sua consciência coletiva, que são esses padrões que se determinam pelas formas sociais que são construídas dia a dia no convívio com o outro. Então, o Emile Durkheim, o que é que ele traz para a gente, né? Então, compreender essa forma que a sociedade impõe sobre o indivíduo, Durkheim ele elege como objeto de estudo da sociologia o fato social, que é isso que eu estou tentando falar todo o tempo para vocês. E ele vai dizer o que é fato social. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu volto também para o livro, tá aqui, olha, o nosso livro didático, ele deixa bem claro para vocês o que é fato social. Então, o que é fato social? É toda maneira de agir que exerce sobre o indivíduo uma coerção exterior que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando existência própria, independente das manifestações individuais que possam ter. Então, nós estamos falando aqui de uma coerção exterior que é imposta a um indivíduo. E por coerção, entende-se que é algo imposto. E exterior é o que vem de fora, tá? É como se a sociedade estivesse fora do indivíduo e ela vem impõe toda forma de agir, de se comportar, de pensar, de se vestir, N coisas que vai sendo moldada pelos fatos sociais, né? Então, essa sociedade, ela vai impor na cabeça do indivíduo algo de fora que determinará agora o comportamento dele, para a gente, né, entender direitinho. É uma coerção porque é algo imposto à sociedade. E ela não pede, ela manda. E você tem que obedecer. Já pensou nisso? Vamos dar um exemplo. Quem é casado, que tem filho, você pode até dizer assim, ele acorda e diz assim, eu não quero ir para a escola hoje. E você, papai? E você, mamãe? Vai dizer assim, então não vá, meu filho. Não, você vai dizer, você tem que ir. Por quê? Porque é algo... É uma tradição, é cultural, é algo que a gente tem que cumprir no dia a dia. Nós temos que estudar, nós temos um compromisso de estar ali na escola às 7 horas da manhã, ou às 13 horas, ou às 19 horas. Então, assim, a sociedade, ela não pede, ela manda. E a gente obedece, tá? Então, para a gente estar entendendo um pouquinho agora, vamos aprofundar algo assim, para a gente entender mais ainda, né? Vamos imaginar que você é católico, quando você nasce, você faz o sinal da cruz? Você já nasceu fazendo o sinal da cruz? Isso é uma pergunta para você. Então, assim, digamos que você nasceu, não existe nenhuma ordem posta, até porque você não tem consciência daquilo, e você não tem consciência da cultura, do costume, da regra imposta, ela não tem nenhum, poderíamos dizer assim, poder sobre você, porque você não tem consciência daquilo. Mas o que é que acontece dentro do pensamento individual e que aquilo vai determinar que ao crescer você se torne católico, apostólico, romano? Tá. Você nasce, e aí, primeira festa, batizado, lindo. O bebezinho todo de branco na igreja, música, comida, titia, vovó, amigos, parentes, padrinhos. E aí você se batiza. Você vai crescendo um pouquinho, já começa a ir para a missa com sua avó, com seu pai, com sua tia, e aí depois de um certo tempo, você já está entrando no catequismo, você vai fazer a primeira comunhão, vai fazer a crisma, e aí, se você perceber, você já é católico, apostólico, romano. Então, eu poderia estar usando vários outros exemplos. Poderia ser o evangélico, o budista, o hinduísta, o espírita, o que quer que fosse. Mas a criança, ela nasce dentro de uma consciência individual que ela ainda não consegue determinar de fato aquilo que ela vai ser.
mas aí entendo, a sociedade ela vai criando como fato social e nos levando, nos conduzirmos a agirmos daquela forma que ela mesma vai determinando, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, até porque nós temos um desafio, esse desafio nosso. Essa semana eu vou compartilhar aqui com vocês, porque é bem cabível dentro da nossa lição. Eu assisti uma série na Netflix chamada Nada Ortodoxa, que fala da vida da Esther, uma menina judaica de 17 anos, vai até os 19 anos, e ela vive dentro de uma comunidade judaica no Brooklyn, Nova York, né? Eu esqueci agora um pouquinho aqui o nome, mas eles são judeus ortodoxos, e ela vive aquela vida imposta que tem que casar aos 17 anos, ela não pode escolher o esposo por amor, é tradição. E aí eu desafio vocês a assistirem essa série. O casamento tem toda uma tradição de quebrar um copo, é a dança do marido primeiro, depois vem a dança do esposo com ela não pode mostrar o rosto. É uma coisa linda, é uma cultura bem própria, né, desses racídicos, que são judeus e que estão inseridos ali em Nova York, especificamente no Brooklyn. E aí essa menina chega um dia que ela quer fugir, né, dessa sociedade, e ela foge para a Alemanha, vai para Berlim. E em Berlim ela se depara com uma sociedade totalmente diferente daquela que ela vive. Uma das coisas que nos chamam a atenção é que quando nós entrarmos para o Max Weber na seção 1.2, quando nós estivermos trabalhando ação social, nós vamos ver que existem alguns tipos de ação, que é a tradicional, existe a outra que você é movida por valores, pelos fins, e aí a gente vai ver mais alguma coisa para tentar entender o filme. Mas o filme é muito bom e ele explica muito bem tudo isso que eu estou dialogando com vocês aqui nessa sessão, tá? Então, Durkheim, ele fala que um fato social é toda imposição que se coloca no indivíduo. É a realidade de Esther, dessa comunidade racídica, judia, que está no Brooklyn, em Nova York. E aí ela foge, vai para a Alemanha, para Berlim, e se depara com uma outra realidade. Agora, vamos analisar um outro questionamento de Durkheim. Se o indivíduo ele é imposto pela sociedade, então a sociedade é quem faz o indivíduo? Concordam? Vamos pensar juntos? As mudanças que ocorrem não partem do indivíduo, segundo Durkheim, e sim das mudanças sociais. O que Durkheim quer dizer com isso? Ele vai dizer que na sociedade, na estrutura social, as pessoas se organizam através da divisão social do trabalho. Então, ele vai dizer que conforme o tipo de divisão do trabalho social que predomina uma sociedade, temos diferentes tipos de cooperação. Agora, ele entra no âmbito de uma análise da cooperação, né? Que ele chama de solidariedade social entre os indivíduos que, por sua vez, dá origem a uma vida moral diferente. Então, Durkheim, ele quer dizer que na sociedade, dependendo de como ela está estruturada, a sociedade divide as tarefas e as pessoas têm funções específicas. Isso a gente consegue ver com bastante propriedade desde o início da abordagem do livro Homem, Cultura e Sociedade, como é que a gente vê a transição do feudalismo para o capitalismo, a gente vê um pouquinho qual foi a intervenção da Revolução Francesa dentro da história da humanidade. Entramos também na Revolução Industrial, onde a gente começa já a ver a divisão social e técnica do trabalho, e a gente consegue agora vislumbrar a engenharia dentro desse aspecto histórico no qual nós estamos compartilhando com vocês, né? Então, veja aqui a história de uma sociedade tribal. Hoje eu estou indo bem para as tribos, né? Mas é bom porque dá para entender um pouquinho, né? Uma sociedade indígena, onde há poucas
divisões de funções, e mulheres têm umas funções, os homens e crianças têm outras funções, mas essas funções todas são diferentes umas das outras e que acabam provocando uma divisão social do trabalho. Não tem como. E gera, de qualquer forma, uma cooperação. Um passa a cooperar com o outro e a interagir com o outro devido a essa divisão social do trabalho. Então, para Durkheim, isto gera uma solidariedade, interação social entre os indivíduos. Conforme o tipo de sociedade, ele vai dizer que vai haver uma divisão do trabalho diferente. Exemplo: você sai de uma divisão de trabalho numa sociedade tribal e passa para uma sociedade com divisão mais complexa. Como a sociedade industrial, passa a ter um problema agora nas interações. Muda a divisão de trabalho completamente. As relações ficam mais complexas. A divisão se torna mais especializada, ou seja, eu pego um objeto que antes eu me via totalmente no pensar, no criar, que é aquela relação que a gente trabalha, eu pego a matéria-prima como input, passa pelo processo de transformação e tem o output, que é a saída do produto ou serviço. E aí o homem se via totalmente na construção desse produto. Então, hoje, com a divisão social do trabalho dentro dessa amplitude de complexidade, o homem ele já começa a não mais se ver na construção daquele produto na qual ele está inserido dentro do chão de fábrica. Isso, o livro, ele traz isso com bastante propriedade. Eu queria trazer um exemplo para vocês. Imagine o pão que nós comemos, né? Todos os dias. Quantas pessoas não estão envolvidas no processo produtivo desse pão até chegar à minha e à sua mesa? Desde o plantio do trigo, a toda a matéria-prima utilizada na fabricação do pão, até o padeiro na padaria, que vai te vender o pão para até chegar na sua casa e na minha e a gente parar para comer o pão. Você já pensou nisso? Então, essa aula que eu estou dando, ela só está acontecendo porque há muita gente envolvida. Tá. O que é a divisão social do trabalho em sua complexidade. Eu tive que preparar esse computador, eu tive que sentar nesse cenário, eu tive que vestir a blusa da Pitágoras, eu tive que colocar o meu crachá, porque foi preparado com muito carinho. Está sendo uma aula muito prazerosa. Isso aqui é para mostrar o meu carinho por vocês, tá? E aí há muitas pessoas envolvidas. Liga a câmera, olha a iluminação, faz isso para vocês terem o resultado dessa aula. Então, essa aula só foi possível porque houve uma divisão do trabalho e houve uma cooperação entre os indivíduos para que isso de fato acontecesse. Então, Durkheim fala que isso é interação. Eu e você, eu e a Câmara, interação, cooperação, solidariedade entre nós. Olha eu aqui interagindo com vocês agora numa aula diferente, que eu tenho certeza que vocês vão guardar essa aula e vão dizer, agora eu vou estudar para a prova. Lembra, Emile Durkheim, fato social. Max Weber, ação social. Karl Marx, classes sociais. Não esquece disso, tá? Não esquece. Então, para Durkheim, a divisão social do trabalho, quando é modificada, ou seja, você sai da sociedade simples, como a tribal, que é coisa simples, e você vai para uma sociedade mais complexa, as coisas começam a ficar bem mais complexas. Porque numa sociedade simples, nós poderemos considerar o quê? Uma sociedade mecânica, coisa muito simples. Então, de repente, se numa divisão simples de tarefas dentro de uma sociedade tribal, de repente a mulher não vai buscar água para ferver uma comida, o homem pode levantar, sim, pode,
e buscar água para fazer a realização de uma alimentação. Mas vamos agora para o chão de fábrica, numa linha de produção, onde você está no início do processo produtivo e depende de uma outra pessoa que está no final do processo produtivo para que nós possamos entregar o produto ou serviço. Eu não vou poder sair da minha linha número 1 para fazer o serviço de uma pessoa que está na linha número 10. Então vejam que essas sociedades mais complexas são chamadas de sociedades orgânicas. Ou seja, gera-se um tipo novo de solidariedade, um tipo novo de cooperação e interação entre os indivíduos. Então, o que é que acontece? Na sociedade simples, prevalece a solidariedade mecânica. É como se fosse uma engrenagem e todos ali unidos pela tradição, vão aprendendo, vão fazendo e todo mundo consegue fazer ainda aquele processo sem depender tanto da outra pessoa, através do costume, da tradição. Então, há pouca divisão do trabalho. E você depende do outro, mas muito pouco, porque você consegue dar continuidade ao processo produtivo. Então, se o outro não buscar água, como eu falei para você, você mesmo vai e busca, tá? Se o outro não produzir, você mesmo vai e faz. Ou seja, você não vai morrer de fome se o outro não fizer, tá? Sociedade simples. Então, nessa sociedade simples, é chamada sociedade mecânica tradicional. Eu não vou morrer de fome se alguém não for pegar o meu pão. Eu vou pegar o trigo e vou fazer o meu pão e vou conseguir fazer com a receita do YouTube, tá? Diferente de chão de fábrica. Então, as sociedades mais complexas, agora estou vislumbrando vocês para um chão de fábrica, são as sociedades industriais. Há uma solidariedade agora orgânica. E o que é orgânica, professora? A senhora pode me explicar? Vou explicar para vocês agora. Para Durkheim, a solidariedade orgânica está relacionada ao organismo vivo, uma espécie de organismo humano com vários órgãos. Eu sempre gosto de usar e de explicar que algumas ciências, principalmente a economia, ela faz uma alusão ao nosso corpo, porque estamos vivendo uma época até um pouquinho difícil, e quando o nosso corpo dá o primeiro sinal de febre, a gente já começa a se preocupar. Está acontecendo alguma coisa. O coração palpita mais forte, tem alguma coisa errada. Eu estou com dor de cabeça, tem alguma coisa errada. Ai, minha barriga está doendo. Alguma coisa está errada. Então, na sociedade orgânica, funciona dessa forma. É como se fosse um corpo em harmonia que tem que funcionar na mais perfeita ordem e harmonia possível. E o que é que acontece? Eu posso dizer ao meu coração para ele parar? Não, porque ele tem que bombear todo o sangue do nosso corpo. Então, a gente começa a perceber agora, dentro dessa sociedade orgânica, um trabalho visto de forma agora interdependente. Interdependente quer dizer, eu dependo de você. Eu dependo dessa máquina. Eu dependo desse processo inicial, do meio e final, para que o meu produto saia com o resultado esperado. Então, na sociedade complexa, Durkheim vai dizer que as pessoas, as relações se tornam interdependentes e você agora depende muito mais do outro. Deu para perceber isso? Então, se Durkheim estivesse vivo, ele diria que estamos vivendo agora, uma solidariedade virtual. Deu para perceber? Eu estou interagindo com vocês virtualmente. Então, era isso que, se Durkheim estivesse vivo, ele ia nos dizer nessa noite. Então, a sociedade está mudando devido às tecnologias. É outra relação, é outra solidariedade, é outra cooperação. E aqui eu encerro a sessão 1.1 na certeza de que vocês conseguiram compreender fato social na visão do Emile Durkheim. Boa noite, até a próxima aula. Não esqueçam de fazer a
pré e pós-aula da sessão 1.1 e nos encontraremos ainda dentro dessa nova cooperação de realidade virtual para estudarmos as últimas sessões da unidade 2. Bye, bye! Aula preparada com carinho para todos vocês. Tchau!